Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos na tua linda presença. Te agradecemos pelo privilégio de podermos, mais uma vez, estar aqui e falarmos a respeito de um tema sempre relevante na nossa sociedade, Pai. Com respeito, com amor, com humildade, porque nenhum de nós aqui sabemos tudo, meu Pai. Mas a cada dia aprendemos mais e mais. E estamos aqui com esse objetivo de levar as pessoas a pensar como nós estamos aqui para pensar, refletir sobre cada tema que temos aqui apresentado nesse encontro e depois através do canal do YouTube Princípio e Atitude. Mais uma vez pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor abençoe a transmissão de internet de cada um de nós, que seja tudo perfeito como o Senhor é perfeito, seja feita a tua vontade em tudo aqui nessa manhã. Te pedimos, te louvamos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez. Peço a gentileza que vocês fiquem atentos aos seus microfones para que a gente possa, então, dar início a esse encontro maravilhoso. Hoje, para falar de um tema bem, digamos, entre aspas, polêmico. Para mim não é polêmico. Para mim é um tema maravilhoso, mas para muitas pessoas é um tema polêmico, porque falar do ateísmo, naturalmente, a gente tem que falar sobre o ateu. Então, eu quero já de cara começar passando a bola para a Rosina, que fala da parte religiosa aqui no nosso encontro. Rosina, bom dia. O que você trouxe para a gente nesta manhã sobre o tema ateísmo? Não sobre os ateus, porque os ateus são pessoas como nós temos que respeitá-los nas suas escolhas, assim como nós somos cristãos, existem os ateus, existem os cristãos católicos, existem as pessoas que são de outras religiões. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua forma de pensar. E o nosso canal aqui, o objetivo é trazer a nossa experiência, trazer aquilo que vocês pesquisam com todo amor, poder levar as pessoas a pensar. Nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, nós não estamos aqui para levantar a bandeira de nenhum partido, de nenhuma religião. Estamos aqui apenas para conversar sobre os temas que a gente sempre aqui traz nesse encontro. Então, mais uma vez, te agradeço. O que você trouxe para a gente nessa manhã, para a gente refletir sobre esse tema, o ateísmo? Bom dia. Ateísmo, negação da existência de Deus. O filósofo grego Diágoras é o primeiro ateu que se tem notícias. O país com a maior população ateia é a Coreia do Sul, com 41%. O ateu rejeita a religião e não acredita em coisas espirituais. Como viver sem acreditar que existe algo maior que cuida de nós? A Bíblia fala da existência de Deus. Romanos 1, 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Muitas vezes é o pecado que nos leva ao engano. Romanos 7, de 21 a 23. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Sem Deus não haveria bem. Tiago 1, de 16 a 18. Não erreis, meus amados irmãos,
Toda boa dávida e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Acreditar em Deus não é um ato irracional. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Versículos sobre ateísmo. Salmos 14:1. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Romanos 1:20-21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Jó 12:9-10. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. João 1:10-13. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Salmo 10:4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. E Eclesiastes 8:13. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, que ele não teme diante de Deus. João 10:25-27. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Salmo 14:1. Disse o nécio ao seu coração, não a Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Para o cristão, o ateu é quem não acredita em Deus, não tem fé em Jesus e não crê no Espírito Santo. A Bíblia começa citando Deus em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que a solução é crer. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E Atos 16:30-31. E tirando-se para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Os moabitas, filisteus, amonitas, cananeus sempre lutaram contra Israel, pois eram povos que não acreditavam em Deus. Que possamos crer em Deus, que nos salva, nos redime e nos liberta. É a única forma de termos vida e vida em abundância, é ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, sabe, Rosina, agradeço pelo material que você preparou. Interessante que Deus, ele sempre está no centro, né?
de tudo. Então, na verdade, o ateísmo ele leva as pessoas a uma reflexão justamente sobre a existência de Deus ou não. E é legal, eu vou até ler aqui rapidamente um pensamento que está num livro, né, que diz assim, é um trecho só do livro. O que eu gosto de destacar é a ética e o amor de Deus, que são um exemplo grandioso para mim, diz o autor, que eu o conheci e sempre busco viver e aperfeiçoá-lo em mim. Porque ética e amor não são um milagre, mas um exercício diário em uma sociedade em que a cada dia vai na contramão destes princípios. Como tudo na vida, a repetição leva ao aperfeiçoamento. E o autor diz: estou em busca de ser sempre mais ético e ter amor pelas pessoas. Esse é um trecho de um livro que eu peguei aqui agora, que ainda não foi nem publicado, mas esse trecho é muito interessante, é pertinente ao assunto aqui, porque a gente vê a ética e o amor que Deus tem. Nós que somos cristãos, que cremos em Deus, aprendemos com Deus a respeitar aqueles que não acreditam em Deus. Porque, de certa forma, a pessoa não crê em Deus não significa que ela é melhor ou pior do que a gente. Ela apenas, por enquanto, não crê. Quantas pessoas que dizem que creem em Deus e, na verdade, não tem ética, não tem amor. Não tem princípios que muitos que não creem em Deus têm esses princípios. Então, veja que é um assunto muito realmente interessante esse tema, porque a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala a respeito do outro. Porque o próprio Deus, a gente que conhece Ele, que já crê nele, que já tem prova suficiente para dizer que Ele existe, principalmente na nossa própria vida, porque as primeiras experiências que uma pessoa que crê em Deus de verdade, eu não falo crê em Deus por uma moda, por um costume familiar, um costume religioso, não. Eu falo crer em Deus por um motivo pessoal, né? Então, essas pessoas, elas entendem claramente como que Deus age em relação a cada ser humano. Então, os princípios de Deus são incríveis, que é justamente essa questão que eu falo da ética e do amor. É muito interessante, é muito legal isso. Mas, enfim, vamos continuar falando. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre esse tema também, o ateísmo. André, meu querido, libera o som aí, ó. Isso, Bom, beleza. Tudo bom bem? dia, tudo bem, Bom dia. graças a Deus. Então, o que você trouxe para a gente nessa manhã? Nervoso, hein? Olha só. Eu estou aqui junto com você. Eu vou estar aqui juntinho de você. Inclusive, assim, que bom que você vai estar junto comigo, porque você falou assim, é um tema polêmico, e realmente eu acho bem polêmico, tá? Apesar de você falar que não é, no seu sentido, para você. Não, para mim não é por conta do que eu entendo sobre Deus, sabe? Então, para mim não é. Mas para os religiosos que apesar de acreditarem em Deus, mas as suas atitudes não mostram isso, porque Deus ele tem esses princípios que para mim são excelentes, são mais me atraem em Deus é o quanto que ele respeita a escolha de cada um. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo, né? E aí, inclusive, eu convido a Rosina a intervir, se for... Ó, você está sem... Então, não se preocupa com o tempo, não, que eu vou te ajudar, tá? Quando tiver que dar o... Tá? Tá bom. Convido a Rosina também a intervir, se tiver alguma questão,
durante a minha fala, durante a fala do pastor Ricardo, para que a gente faça desse momento um momento bem, bem interessante. Bom, eu estava dando uma olhadinha aqui, ateísmo, né? O A, ele tem ele já dentro das línguas, uma negação, né? Dentro do português, ele é a negação. Então, teísmo é quem crê, né? Que vem de teos, né? Teos é uma palavra que é Deus. E então, ateísmo é sem Deus, sem, né, negação. E eu comecei a pensar o que eu poderia contribuir, o que eu poderia passar sobre essa questão de sem Deus. Na verdade, o que eu tentei fazer o corte seria que a pessoa que não crer em Deus é que ela, além de não acreditar nessa força espiritual, não acreditar em algo além da nossa matéria, né, além do que eu pego, do que eu vejo, né, é uma pessoa que também tem por personalidade, às vezes, ser muito dona de si, né? Só que qual é o perigo disso, né? Respeitando, por isso que eu falei que é polêmico, porque eu não quero desrespeitar a crença ou descrença de ninguém. Mas o perigo no ateísmo, e não no ateu, mas o perigo no ateísmo, é dar um valor ou um supervalor para coisas que não vai trazer benefício algum. Né? Meio que se colocar no lugar de Deus, sabe? Por quê? Quando a gente está... Vou tentar fazer uma linha ao contrário. Quando a gente está sob o poder de Deus, vamos colocar esse, né? A gente está sob o poder de Deus, a gente começa a cultivar sentimentos de caridade, de amor, né? E isso vai brotando no nosso coração, né? O coração, como eu vi num vídeo, é o sensor de Deus. Então, a gente deixa que aquilo toque no meu coração, né? Eu deixo que aquilo toque no meu coração e, a partir do momento que eu tocou no meu coração, eu vou jogar isso para fora, né? Eu só consigo exprimir aquilo que meu coração está cheio. E aí o ateísmo, eu acho ele extremamente perigoso, porque quando a pessoa começa a negar Deus, ela começa também a negar esses sentimentos. É natural. Tá? E aí a gente começa a ver movimentos que vão, muitas vezes, levar a pessoa para o buraco, né? Mas, bom, ainda assim, como disse o Papa Bento XVI, atualmente, ele entendia que a gente vive a ditadura do relativismo. Por que essa ditadura do relativismo? Porque nada é concreto, nada é sólido, tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, começa a se colocar em xeque até a palavra da Bíblia, até a palavra de Deus. E como tudo é relativo, a gente começa a contestar. Eu vejo isso muito nas redes sociais, que às vezes a pessoa coloca lá uma foto, tá feliz da vida lá, né? Aí vem alguém e contesta. Invade até a sua privacidade. Tudo bem, a pessoa colocou a foto na rede social, ela está liberando a privacidade dela. Mas eu já vi isso uma vez, né, que começa a invadir de uma forma... Por quê? Exatamente por ser tudo relativo, você começa a perder a noção. E aí a pessoa pode começar a se pegar mais no materialismo, porque ela é dona de si. Ela tem um liberalismo exacerbado, né? Eu sou dono da minha mente, do meu corpo, eu faço o que quiser com o meu corpo, eu faço o que quiser com a minha mente. E aí você começa a ter uma coisa assim que foge, por isso que eu falei que é tenso, porque foge das coisas que eu aprendi a vida inteira, né?
Então, eu tenho que ter muito cuidado para não ofender alguém que tenha eu não sou ateu, pelo contrário, sou crente, né? Eu creio em Deus, creio que a vida aqui é passageira, né? E que a gente tem uma vida espiritual para seguir, mas os ateus, eles têm como, ou o ateísmo, né, tem como meta a vida aqui, né? Eu sou o dono da minha vida, eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, e neste momento, até a minha morte. Então, se eu não conseguir fazer por mim mesmo, ninguém vai fazer por mim, né? Deus não vai fazer por mim, Deus não vai invadir. Só que não é bem isso, né? Nesse pensamento, eu posso me deixar levar por sentimentos de materialismo, por sentimentos de um liberalismo exacerbado que só vai me levar ao, como é que fala? Ao fracasso. Deixa eu só ler uma coisinha aqui. Você quer intervir, Ricardo? Não, na verdade, assim, eu só vou te colocar uma coisa no meio do que você falou, que é o seguinte. Tudo é a forma que a gente encara as coisas, entende as coisas. Cada um, Sim, às vezes, vê de uma forma. Eu só acho que o que falta tanto no ateu quanto naquele que não é ateu, que acredita em Deus, é aquele que não acredita, sim. o que falta muitas das vezes para que um entenda o outro, porque o ateu, muitos não suportam aqueles que são crentes. Sim. Acham que os crentes são manipulados, são, sabe, fracos de mente, fracos de cabeça, não pensam. Assim como também os crentes, muitos deles acham os ateus, sabe, insuportáveis, pessoas que são ignorantes, acham cheias de si. E realmente existe tanto no lado pessoas que não creem em Deus, ateus, que são realmente intolerantes, insuportáveis, como também no lado dos crentes, daquele que crê em Deus, também tem pessoas insuportáveis, que, na verdade, como eu falo, a questão toda é saber cada um respeitar a escolha do outro. Isso é que é uma sociedade interessante, porque eu acho que se por exemplo, quando eu estava pensando, o ateu acaba se tornando uma pessoa, para quem enxerga o ateu com respeito, com ética, com amor, o ateu acaba ajudando muitos que se dizem crentes a se converter. Por quê? Porque ele leva a pessoa a pensar coisa que ela nunca pensou. E aí ela passa a pesquisar coisa que ela nunca pesquisou. E aí, como ela já crê em Deus, peraí, então realmente eu estou sendo manipulado aqui por esse pastor, eu vou sair dessa igreja, eu vou para uma igreja que me respeita, que não quer me manipular, porque tem muitas igrejas realmente que manipulam as pessoas. Mas por quê? Porque as pessoas realmente não fazem como um ateu, não param para pensar. Porque se o crente parasse para pensar, como o ateu para pensar, porque o ateu é uma pessoa que simplesmente pensa. A maioria deles pensa, não é ateu por uma questão de revolta com Deus, porque tem ateus, existem vários tipos de ateus, mas tem ateus que eu vi, já assisti em filme, perdeu um familiar, botou a culpa em Deus, Deus não existe. Existe esse tipo de ateu. Mas muitos ateus são por escolha, por pessoas que estudam muito, que pesquisam muito, e ela não encontra uma razão para acreditar em Deus, uma razão, digamos, física na mente dela, que para a gente que já teve experiências físicas, sabe que aquilo ali só Deus poderia fazer. Mas para o ateu, não, aquilo ali foi uma sorte, você deu sorte. Enfim, mas o que eu quero dizer é que o ateu acaba, de certa forma, se você olhar com um olhar de respeito, ética e amor, você vai entendê-lo e vai, de repente, até por respeitar ele, e ele perceber que você o respeita, que você tem ética e amor por ele, ele também vai passar a pensar nas coisas que você vai falar para ele. Porque tem coisas que daqui a pouco eu vou falar aqui. Pode falar. Não, daqui a pouco eu vou falar.
Vou encerrar falando algumas coisas aqui para levar as pessoas também nesse que tem o lado, né, de escolha de ser uma pessoa que é ateu, que para mim não é parece que muitas pessoas falam ateu como se fosse um palavrão, tá? Sabe? Uma ofensa. Não acho. Eu acho o ateu uma pessoa, o ateu mesmo que não tem relação, nenhuma mágoa com Deus, nada disso, apenas por ser uma pessoa que eu conheço, pessoas que são ateus por opção de reflexão, de pensar. Daqui a pouco eu vou falar. Continua aí falando. Então, olha só. Então, eu acho que a minha grande dificuldade é porque eu não conheço um ateu convicto. Eu conheço pessoas que são meio lá, meio cá. Será que Deus existe? Será que não? Mas que depois, diante de a pessoa estava meio lá, meio cá. Aí engravidou. E aí ficou maravilhada com a questão da gravidez, com o milagre da vida, e aí acreditou em Deus. Então, eu acho que talvez a minha grande dificuldade de achar tenso o tema é porque eu não convivi ainda com um ateu, né, que me mostre as bases do ateísmo como uma coisa que seja positiva. Eu acabo olhando só o lado negativo do ateísmo, que é o que vai levar a pessoa para o buraco, né? Agora, esse ateísmo que pode somar a alguém até para identificar, por quê? Se a pessoa ela não acredita num bem, né, em algo maior, ela vai crer naquilo que é palpável, naquilo que ela pode se basear. E aí entra a questão do conhecimento e da ciência, né, que é o ateísmo ela se baseia muito no conhecimento e na ciência. Porém, não basta só o conhecimento e a ciência. A pessoa ela tem que estar envolvida com bons sentimentos, né? Ela não pode deixar se levar por sentimentos que vão transformar ela numa pessoa difícil, né? E já na religião, já quem tem, né, quem acredita em Deus, eu consigo ver essa abertura melhor. Então, uma pessoa que ela está diante da palavra de Deus, como ela está ouvindo aquilo, ela consegue perceber melhor esses sentimentos que levam a gente para cima. Já no ateísmo, ela tem que ir por ela mesma, né, como fazer uma construção independente de uma visão espiritual, por ela mesma, pela ciência, pelo conhecimento, porém, sem se deixar se levar pelas coisas que para nós crentes, né, vão nos levar para baixo, né? Então, dentro de uma visão cristã, eu trabalho a caridade, né? Eu trabalho o desapego, né? Eu não vou ficar me apegando a bens materiais. Dentro de uma visão ateísta, que eu sou o fim em mim mesmo, né? Então, que a minha vida terrestre é a vida em que eu tenho que construir, é a vida que eu tenho que fazer as coisas, eu sou muito mais vulnerável dentro dessas bases a me pegar a um materialismo, a me pegar a uma vida desenfreada que não tem valores, né? E outra coisa, eu vejo, quando eu falei do Bento XVI, que eu falei da ditadura do relativismo, é porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é muito rígida. Ela exige da gente mas o rígida para o bem. Ela exige da gente um comportamento rígido, porque Deus é exigente, né? Deus não nos quer pela metade, ele nos quer por inteiro. E quando eu começo a relativizar as coisas, eu relativizo também a palavra de Deus. E se eu começo a relativizar, eu posso estar indo para um caminho, enfim. Eu não sei, eu confesso que... Não, na verdade, assim, é como a gente falou. Vou encerrar aqui agora, por causa do horário. Mas fica aí, não sai daí não. Estou com saudade de você. Então, assim, o que acontece? É uma situação onde, volto, como eu falei lá no começo, no pedaço do livro que eu li, que ainda não foi publicado, está sendo preparado.
A questão toda, eu acho que, tanto no lado, como eu já falei, daqueles que acreditam em Deus, daqueles que não acreditam, para isso ser uma convivência saudável, tem que haver respeito, tem que haver o amor. Por quê? A mesma coisa é o lado da política, é o lado da religião, é o lado, sabe, de opiniões de vários assuntos. O problema todo, na minha opinião, seria saudável, tanto, como eu estou falando, eu conheço ateus que são extremamente saudáveis no respeito, são pessoas éticas, cheias de amor, pessoas que fazem bem a outra pessoa, pensam numa sociedade onde as coisas sejam compartilhadas, mas essa pessoa ainda não acredita em Deus por motivos lógicos. Só que, para você crer em Deus, você precisa ter fé. É algo invisível. Deus não existe, Deus não é visível, Deus é invisível. Então, para o ateu, isso é muito difícil. Para a pessoa que precisa de algo palpável, mas você vê, ela não crê em coisas que se dizem deuses e são visíveis, ela não crê. Porque ela para e pensa, espera aí, não, isso aqui não é Deus. Por quê? Porque ela pensa. Ela ouve falar de Deus, né, de várias formas e ela pensa. Então, assim, eu acredito que, de certa forma, a pessoa que respeita o outro, que tem essa ética, esse amor, sabe, que pensa no coletivo, de alguma forma, ela nem imagina, mas Deus está agindo nela e ela nem sabe, entendeu? Então, assim, Com certeza, algo isso com certeza. Só que nós que cremos em Deus, que acho que temos uma responsabilidade muito grande. E eu acho que um dos grandes problemas hoje para os ateus crer em Deus não é nem Deus, são as pessoas que dizem que creem em Deus. Essa é a minha opinião pessoal. Essa é a minha opinião pessoal, que fique claro. Eu respeito todas as outras opiniões, mas a minha opinião pessoal é que a maior dificuldade hoje do ateu acreditar em Deus é porque a maioria das pessoas que dizem que creem em Deus não tem ética, não tem amor, não tem respeito. Entendeu? Falam uma coisa, que Deus é amor, mas ela não expressa amor. É uma pessoa rancorosa, magoada, enfim. Esse assunto é extenso. Mas, para terminar, eu queria falar uma coisa para as pessoas que gostam de estudar, que gostam de pensar, gostam de elevar o seu QI. Tudo isso é saudável. Eu acho que conhecimento, como a própria palavra de Deus diz, muitas pessoas sofrem por falta de conhecimento. Mas a gente não pode ser uma pessoa, como muitas pessoas às vezes exageram nisso, na dose. Porque, às vezes, as pessoas se gabam, né? Isso acontece muito com as pessoas que não acreditam em Deus. Ela se gaba, eu sou muito inteligente, vocês não pensam. Só que hoje, o QI número 1 do mundo, você sabe quais são as pessoas que têm o maior QI no mundo? O país que tem o maior QI no mundo, você sabe, André? Não. É o Japão. É o Japão. Ah, tá. O Japão é o verdade. país que tem o maior QI do mundo. Mas você quer saber uma outra fonte que eu li ontem? É o país que tem o maior número de suicídios no mundo. Você entende? Então, assim, nada pode ser exagerado. Isso eu aprendi na Bíblia também. Não ser demasiadamente justo, nem demasiadamente perverso. A gente tem que ser equilibrado, como a nossa querida Adriana sempre fala aqui nos programas. Nós temos que ser equilibrados. Então, você que é ateu, seja equilibrado. Não fique só pesquisando fontes aonde as pessoas que deram aquela fonte para você também são ateus. Faça, para encerrar, faça como eu já vi num filme. Isso é uma dica para quem é ateu. Depois eu vou dar uma dica para você que, na minha opinião, é uma dica da minha opinião, não tem nada a ver, é minha, tá, pessoal? Você que é ateu, faz que nem eu vi no filme uma vez. Sabe? Muito interessante. E até passou na novela na Record também. A pessoa queria... a única forma dela provar para a namorada que Deus não existia era provar que Jesus não ressuscitou. E a pessoa passou a novela toda, o filme todo, isso aconteceu no filme também. Só falando de Jesus.
Não, passou o filme todo procurando provas que comprovassem que Jesus não ressuscitou. E, pelo contrário, ele procurou pessoas, não foi procurar, tipo, esse centro de pesquisas de política vai fazer uma pesquisa quem vai ser o presidente. Aí o cara vai no reduto daquele partido. Lógico, a pesquisa vai sair a favor daquele partido. Então, eu acho que é isso que às vezes falta para algumas pessoas que não acreditam em Deus. Procurar fontes de pesquisas sem um critério assim, vou aqui por esse cara porque sei que esse cara é ateu. Não. Vá em todos os lugares, vá nas pessoas que realmente têm aquela resposta para você. Então, no filme, como na novela, essa pessoa foi exatamente em grandes estudiosos, grandes cientistas, grandes psicólogos, sabe? Procurou lá e ela não conseguiu provar que Jesus não tinha ressuscitado. Pelo contrário, a todas as provas que ela encontrou foi que Jesus tinha ressuscitado. E a partir daquele momento, aquela pessoa passou a crer em Deus. Então, acho que às vezes falta procurar no lugar certo. Se você tem realmente vontade tem essa dúvida se Deus existe ou não, procure pesquisar nos lugares, independente de quem sejam as pessoas. Então, olha só, essa questão do Japão e essa questão do filme que eu queria trazer, porque isso eu acho importante para a gente trazer aqui nesse tema. Para encerrar, André, por favor, encerra aí o programa. Está no horário. Não, peraí. Não, rapidinho. 3 minutos. Tá, preciso de 30 segundos. Eu também percebi o seguinte, que o ateísmo está mais crescente no momento atual, né? Ele vem crescendo, exatamente por conta dessa, como é que fala? Desse acesso que a gente tem, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, e aí vem crescendo. Só que quem contesta, né, fala que, por outro lado, é também uma falha, talvez, né, na gente, né, que foi o que você falou, que crê em Deus, em mostrar. Né? Hoje, o ateísmo está crescendo porque o cristão, talvez, né, ou a pessoa, o religioso, né, vamos colocar de um modo geral, não precisa necessariamente ser cristão, o religioso está se retraindo. Então, está abrindo um espaço para que o ateísmo vá crescendo. Era só isso. Na verdade, o religioso ele dá motivo, né? Sim, sim. Vamos terminar orando, então. Eu gostaria que agora todos pudessem juntos, vamos orar, não só pelas pessoas que são ateus, mas também pelos religiosos, porque é uma responsabilidade muito grande você dizer que acredita em Deus e não mostrar isso com atitude. Deus amado e querido, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu nessa manhã. Foi maravilhoso estarmos juntos. Tenho certeza que será uma bênção para todos que assistirem pelo canal do YouTube Princípio e Atitude, como foi para nós. Nós entregamos esse dia em tuas mãos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.